Boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte nessa sexta-feira. É um dia lindo pro vascaíno que tá feliz, tá aliviado, porque viu o time voltar a vencer depois de 7 jogos. Foram quase 2 meses, gente. E o jejum acabou justamente com uma vitória importantíssima, uma atuação perfeita no primeiro tempo, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Bora ver na reportagem do Bruno Cortes. O que deixa os olhos do pequeno vascaíno vidrados é a festa dos mais de 19 mil torcedores que estiveram em São Januário. A torcida ainda foi melhor do que o time. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. E foi num ritmo alucinante que o Vasco resolveu o jogo no primeiro tempo. Aliás, que primeiro tempo! Eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante. Um Vasco dominante do início ao fim da primeira etapa do jogo. O time de Fernando Diniz não deixava o CSA respirar. A primeira boa chance foi perdida por Rayan de cabeça. Absolutamente à vontade o Rayan. Não pegou de jeito, não pegou em cheio. O primeiro gol também foi dele. Ótima jogada de Nuno Moreira e Lucas Piton pela esquerda. Chute forte de Rayan, 1-0. A defesa não consegue aliviar. Rayan, confiando no pé esquerdo, solta a bomba e a galera extravasa. O torcedor queria mais e quando parecia que comemoraria o segundo, foi ao desespero com um gol perdido. É que Nuno não aproveitou a boa jogada de Rayan. Rayan de novo. O atacante era quem mais dava trabalho à defesa do CSA. Chute forte de fora da área. Gol de Coutinho no rebote. Felipe Coutinho pro Vasco! E com a participação direta do menino Rayan. Jair também arriscou e acertou a trave. Tava nascendo o terceiro gol do Vasco na conclusão de Jair. E no fim, de novo a dobradinha pela esquerda entre Nuno e Piton deu certo. Tchê agradeceu. 3-0. E é pro torcedor aplaudir. Uma jogada pro torcedor reconhecer toda a qualidade e o esforço do time. Eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, de cara um gol do CSA. Brian de cabeça. Diniz se irritou algumas vezes, mas a verdade é que o Vasco não chegou a tomar sustos. Vitória por 3-1, que garantiu o time nas quartas de final. Acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados. A gente tem um 8º de chance de ser campeão nesse momento. Quase 2 meses ou 7 jogos depois, finalmente o Vasco voltou a vencer e a dar motivos para esse torcedor comemorar. E a gente merece um jogo como esse, a nossa torcida merece, o nosso presidente merece. Domingo as atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro. Um bom exemplo de como encarar o Atlético Mineiro vem do que aconteceu na primeira metade do jogo com o CSA. E é isso, é o primeiro tempo que a gente tem que olhar para poder seguir assim. Que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. E olha isso, apesar da eliminação, Brian, jogador do CSA, saiu comemorando. Ele voltou para casa com 2 camisas do Vasco, uma delas a do Coutinho. O cara ficou feliz da vida. É uma referência, eu tava falando com ele que eu comecei a jogar tarde, né, com 23, 24 anos, então em 2019 eu tava assistindo ele no Bayern, lá em Munique. Tem uma foto salva e tá podendo compartilhar hoje o campo, o mesmo gramado com ele, é uma felicidade sem tamanho. Agora 2 camisas do Vasco, é do Tietê e do Coutinho? Tem que guardar, comecei tarde, tem que acelerar pra guardar essas memórias aí. Bonita reação, muito sucesso aí na carreira do Brian, bom jogador. Rodou. Como dizia o Mosaico, era noite da torcida jogar com o time em um São Januário lotado. Na primeira chance do Vasco, Rayan cabeceou mal para fora. Depois, Nuno acionou bem Piton, mostrando que o caminho era pela esquerda. A zaga cortou mal e o Rayan não desperdiçou a segunda oportunidade. O garoto teve boa atuação e virou um dos artilheiros da Copa do Brasil com 4 gols.
Muito feliz por ter feito o gol, participar do segundo. Agora continuar no caminho, o caminho tá sendo bom. Agora domingo tem mais um jogo importante e a gente tem que continuar trabalhando para ser vitorioso todos os jogos. Rayan teve tudo para fazer outro gol e se isolar na artilharia, mas acabou que o Nuno bateu para fora, perdendo uma chance incrível. O CSA só assustou no primeiro tempo quando Guilherme Cachoeira marcou, mas estava impedido. Aí o Rayan voltou a aparecer bem nesse chute. Coutinho aproveitou o rebote e fez o segundo do Vasco. O terceiro poderia ter saído nessa batida do Jair na trave. Mas ele veio em outra jogada que começou com Nuno servindo o Piton. O lateral achou o Tietê, que limpou a marcação e praticamente garantiu a vitória, fazendo 3-0. No primeiro tempo de muita intensidade e a gente abriu 3-0 hoje e aí eu acho que no segundo tempo a gente deixou cair um pouquinho, não sei o que aconteceu, não sei se o time cansou, algo do tipo. Logo no início do segundo tempo, o CSA descontou com o Brian de cabeça. O Vasco diminuiu o ritmo e depois da boa jogada do Thiago Marques, a equipe de Alagoas quase chegou ao segundo, gerando algumas vaias no estádio. O time do Diniz acordou e ganhou um presente do goleiro, mas o Garré demorou para finalizar e viu Gabriel Félix se redimir. O CSA ainda ameaçou com Brian cobrando falta. O Vasco controlou o jogo na parte final e poderia ter feito o quarto chute do Garré ou com Pumita no rebote do goleiro. Mas a festa já estava garantida em São Januário. O Vasco encerra a sequência de 7 jogos sem vencer. Se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil e mantém viva a esperança de conquistar um título em 2025. A gente tem um oitavo de chance de ser campeão nesse momento. Nós estamos entre os 8 melhores. Mas agora a gente tem que pensar no Atlético Mineiro e a vitória, obviamente. A classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então, eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação e se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Depois de quase 2 meses, Fernando Diniz pôde sair de campo ouvindo a torcida comemorar em São Januário. Vamos lá. É claro que eu tô feliz, até porque eu sempre digo isso. A vitória tem sempre gosto de vitória. O Vasco da Gama conseguiu fazer um primeiro tempo bem avassalador diante do CSA. Claro que o CSA é uma equipe fraca, é uma equipe de Série C, muito tradicional lá de Alagoas. Inclusive, que fez uma festa muito bonita no primeiro jogo também. Mas o Vasco da Gama fez o seu dever de casa e muito bem feito. Não é que o Vasco só tenha vencido no primeiro tempo. O Vasco conseguiu meter 3-0 e liquidar a fatura ainda na etapa inicial com 3 gols muito bem trabalhados. Com 3 gols com a marca do Diniz. 3 gols que saíram pelo chão, com bolas trabalhadas e que o Vasco conseguiu chegar à frente com qualidade, com estilo de jogo. Para mim, o simbolismo do que aconteceu nessa partida foi justamente o terceiro gol, que a bola sai lá do pé do Léo Jardim, passa pelo Jair, o Jair com uma saída de bola qualificada acha o Coutinho acha o Nuno, que consegue achar o Piton lá na frente e o Piton rola para trás para a entrada do Tietê, que fez um golaço, inclusive o primeiro gol com a camisa do Vasco do Tietê, que fez uma boa partida, mas que tem sido normal, para ser muito sincero. O Tietê cresceu de rendimento com o Diniz e é um Vasco também que tem um garoto que é muito especial, que se chama Rayan. O que esse garoto tem de potencial pela frente é algo muito especial, é algo que você tem que ter uma atenção para esse garoto também, porque ele é forte fisicamente, ele faz gol, ele bate de fora da área, em alguns momentos ele até desliga do jogo, mas ele é um garoto muito influente no que se espera do jogo do Fernando Diniz e conseguiu fazer o primeiro gol em mais uma assistência do Piton e no segundo gol, que foi o do Coutinho, ele também fez uma jogada em que ele chuta de fora da área, dá o rebote e o Coutinho acaba pegando o rebote. Um gol importante para o Coutinho também, que estava devendo uma atuação depois dessa volta de lesão e conseguiu empatar, fazer o segundo gol, mas não só fazer o segundo gol, porém também participar ativamente dessa construção. Nuno Moreira fez uma excelente partida e no segundo tempo, o tempo foi bem distinto, digamos assim, à etapa final. O Vasco, para mim, sentou no resultado,
tomou gol novamente, que é um problema desse time, toma gol em todo jogo. Eu já falei aqui a necessidade de você contratar um zagueiro, mas de forma geral, a classificação nunca ficou ameaçada. O CSA não chegou perto de ameaçar a classificação do Vasco, então tem que comemorar. Chegou às quartas de final da Copa do Brasil, repetindo até a boa campanha que fez no ano passado, e agora espera-se que consiga chegar à semifinal e quem sabe até a final. Ainda é muito cedo para sonhar em título, mas pelo menos é uma perspectiva que o torcedor não vai ficar só pensando em Z4. É uma perspectiva de podemos sonhar com algo além de só pensar em Z4, e o torcedor é feito de perspectiva. Então, muita calma nessa hora, o Vasco ainda precisa melhorar muito. Para o jogo do Atlético Mineiro, se quiser vencer o Atlético no próximo domingo, precisa jogar muito mais do que jogou na última quinta-feira, mas de qualquer forma, foi um Vasco que recupera essa confiança, e parabéns também à torcida do Vasco, que fez uma belíssima festa em São Januário. E quantas horas que esgotaram os ingressos? Foi a rápido, arquibancada né? já tinha esgotado desde terça-feira. Foi bem rápido, desde né? terça-feira. Como sempre, e né? aí ontem, no dia do jogo, tinha esgotado tudo. E mesmo com aquele tchá-tchá-tchá, vai ser um jogo tenso, vai ter isso, vai ter aquilo. Domingo já vai esgotar também. E de novo, e agora vai. O Vene Casagrande, a grande verdade é que se a gente observar bem, o Vasco não faz péssimas partidas. O Vasco não joga mal o tempo inteiro. O Vasco tem, às vezes, uma irregularidade dentro de 90 minutos, em que, às vezes, ele domina e depois dá um mole defensivo. Ofensivamente, o Vasco tem um time bem potente. Destaque para o Nuno, que é um cara que, para mim, muda um pouco a prateleira do Vasco na temporada com a chegada dele. O Coutinho, que chovendo molhado, né? O Verratti, que é um cara que é o goleador, e se não está fazendo gol, ele também movimenta, ele participa. Quer dizer, o Vasco dando esse toque na defesa, ele consegue fazer um ano mais tranquilo do que ele tem feito até agora, o Vene Casagrande. Fernandinha, concordo com tudo que você disse, mas esse toque não é simples de você fazer, né? Porque esse toque você precisa ir ao mercado e buscar a contratação de um jogador, e assim, o tiro tem que ser certo, porque ele não pode chegar, ele não vai ter tempo suficiente para se adaptar. E resta saber se a diretoria vai conseguir trazer esse jogador que a torcida tanto pede, e o próprio Fernando Diniz também pede a contratação. Eu acho que a queda de rendimento ontem, do primeiro para o segundo tempo, nem foi por conta, assim, tecnicamente falando, eu acho que foi muito mais pela zona de conforto, o Vasco construiu o resultado. Ainda no primeiro tempo, aí é natural os jogadores tirarem um pouco o pé. Eu acho que foi muito mais por conta disso do que propriamente pela queda de rendimento físico e técnico, como acontece nos demais jogos. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que ficar feliz sim com a classificação, é óbvio. A classificação é sempre importante, sobretudo por conta do lado financeiro. Quase 5 milhões que você ganha passando dessa fase. Sim. Mas eu acho que o foco do Vasco tem que ser, nesse momento, o Campeonato Brasileiro. Para não entrar naquele risco, aquela zona de ficar Z4 e sai do Z4, Z4 sai do Z4. Porque isso aí acaba consumindo demais, não só o torcedor, mas também o trabalho do técnico Fernando Diniz. Óbvio que o adversário é um adversário, com todo respeito, muito fraco, levando em consideração, mas a vitória é sempre importante. Você trabalhar após uma vitória é muito melhor do que você trabalhar após um empate em casa ou até mesmo uma derrota em casa. Então o torcedor do Vasco ele tem que comemorar, o Fernando Diniz ele tem que comemorar. Eu só acho o seguinte, o Verratti ele precisa voltar à boa fase dele o quanto antes, porque se o setor ofensivo do Vasco vai bem, com o Verratti indo bem, aí é melhor ainda. Mas aí é ter tempo, ninguém vai viver o auge o tempo todo. Eu acho que tem que ter essa paciência mesmo. E ontem eu estava até conversando aqui com o Pedrosa sobre o Verratti ter ficado até o fim. E o Pedrosa me explicou, que o Fernando Diniz explicou na coletiva, dizendo que é questão de minutagem, que ele rende muito mais do que propriamente o Coutinho naquele determinado momento e até mesmo o Moreira. Então faz sentido o Verratti ter ficado até o fim. Enfim, é para o torcedor vascaíno comemorar. Passou de fase, era isso que importava. E até porque esse controle de minutagem, que todo mundo já sabe que o Coutinho teria que fazer e continua fazendo, o Nuno é um cara que ele precisa eu acho que na mesma intensidade ali que o Coutinho. É porque, Fernanda, pra gente tentar detalhar essa situação, o que o Fernando Diniz explicou ontem é o seguinte: o Verratti, se você for pegar a linha de crescimento dele físico e de decréscimo físico, ela não acontece na parte final do jogo. E o Vasco tem um elenco curto. O Vasco tem um elenco em que hoje você, dentro do banco de reservas, tem o David e tem o Garré nessa parte ofensiva, que são um pouco mais confiáveis. O Garré ainda deve um pouco, entrou bem ontem, mas o David é mais confiável. Então ele tá sempre numa sinuca de bico. Ele vai tirar o Coutinho, que tá cansado, ele vai tirar o Nuno Moreira, que tá cansado, ou ele vai tirar o Verratti, que ele sabe que não cansa. Por mais que o Verratti, na minha visão, não
possa ser intocável, ele não pode ser intocável. Ele é um jogador que ele tem que ser substituído. O problema pra mim não é o Verratti ou o Diniz, é que não tem banco. Se você não tem um centroavante em reserva pra poder colocar na vaga do Verratti, por que você vai tirar o Verratti se você tem outros jogadores cansados e que o seu banco é curto? Então, o ponto principal é esse. O Verratti merece sair nos jogos. O Verratti, em vários momentos, ele não tem conseguido ajudar o Vasco da Gama. Isso tudo é verdade. A má fase é verdade também. Só que você tem que olhar quais são os motivos. Vou dar um exemplo aqui. O Cano ficou mal esse ano, não ficou? O Cano não fez uma boa temporada. O Cano não está fazendo uma boa temporada. Ele é um jogador que não tem conseguido contribuir com o Fluminense da forma como se esperava. Então quem que o Fluminense tem colocado para jogar? O Everaldo. E o Everaldo tem feito o quê? Ajudado o Vasco, ajudado o Fluminense nos jogos em que atua. E com características diferentes. O Vasco não tem esse jogador. O Vasco não tem o reserva. É uma coisa que a diretoria deveria contribuir nesse sentido. Tem o GB que vai voltar. Aí eu acredito que o Verratti vai perder alguns minutos dentro de campo, mas é muito mais por profundidade de elenco do que qualquer outra coisa. E vou também dizer outra coisa aqui sobre o Verratti. É muito fácil eu ir na maré e ficar esculachando o Verratti como um monte está fazendo aí. Só que as pessoas têm que entender que má fase todo jogador passa. E que o Verratti em algum momento vai se recuperar. Então assim, tem que ter mais respeito com esse cara que eu já falei aqui, que respeita a camisa do Vasco, que não faz corpo mole. Você vê o Verratti errando por técnica. E não por falta de vontade, não por falta de entrega. Então assim, eu acho que fase todo jogador passa. E daí eu acho, Pedrosa... Mas eu acho que a questão de prioridade em contratação, e eu concordo, acho que tem que contratar um substituto para o Verratti. Mas a prioridade, na minha visão, tá? Quem sou eu para dizer isso, tem que ser zagueiro pro Vasco da Gama. Não dá para a diretoria não contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Não tem como continuar, e tem que ser logo. Tem que ser logo para ele chegar o mais rápido possível, se adaptar o mais rápido possível, porque a temporada, a partir de agora, é um jogo atrás do outro. Ainda mais com o Vasco na Copa do Brasil. E o Pedrosa tem informação sobre isso, mas antes vou dar minha opinião em relação ao Verratti, que é o seguinte, a gente fala tanto de intensidade e hoje isso é o grande motor do futebol. Então, você ter naquele momento, em determinado momento de um jogo, pessoas que estão com perna para terminar a partida, isso é importante. Sim. E talvez esse é o motivo que o Diniz acabou falando, que ele deixa o Verratti. Ah, mas eu acho que ele às vezes tem que sentar no banco para ele melhorar. Não vejo que esse vai ser o motor primário para a melhora do Verratti. O Verratti é um cara extremamente experiente, sabe o tamanho dele no Vasco e é um cara extremamente humilde. Então a gente não acha que o Verratti pode estar vivendo uma má fase, porque o lugar é meu, já está garantido, não tem ninguém para sentar no meu lugar, se chegar alguém agora eu vou correr para melhorar. Não, ele se entrega, ele tá até o final aguerrido, ele é competitivo, você vê que ele quer que o Vasco saia do lugar comum e vá para vencer, vencer, vencer. O problema do Verratti não é que ele não tem uma sombra ou que ele precisa sentar um pouco no banco. O negócio do Verratti é uma fase que todo camisa 9 passa, absolutamente todos os de camisa 9. Uma hora vai ficar um momento mais que a gente chama de draga, fazendo menos gols. Depois isso vai passar. Ô, Lucas Pedrosa, você tem informações sobre zagueiros chegando no Vasco? Você vem com pistas pra gente tentar descobrir? Ele vem com pistas. Vamos lá. Vamos tentar descobrir, Vene, eu e você. É brasileiro? Não, não é brasileiro. É legal a gente... É quase careca. Tem barba. Lembra, você jogava o cara a cara? É forca. Tem bigode? A gente... Tem bigode? Lembra de forca? Lembro, eu gostava adorava. dessa. A gente acabou não trazendo a informação do Carlos Andrés Gomes, que é o atacante que acertou com o Vasco da Gama, que é um jogador que tem 22 anos e vem como ponta direita, empréstimo com obrigação de compra. Até trouxe os detalhes dessa negociação. O Vasco vai pagar menos de €1 milhão pelo empréstimo desse jogador de forma parcelada, com uma compra fixada entre 4 e 5 milhões de euros por 60% dos direitos dele. E é um atleta que o Vasco tem como controlar essas metas. Se ele não for bem, o Vasco não vai precisar comprar. São metas controláveis. Mas, obviamente, se ele for bem, é um jogador que é uma promessa, que saiu aqui do futebol colombiano, do Milionários, foi muito bem na MLS, conseguiu contribuir com gols e assistências, e lá no Rennes, da França, que é o clube que ele estava, ele não conseguiu ir tão bem. Então o Vasco da Gama fez um processo de convencimento, esticou um pouquinho a corda porque Corinthians e Cruzeiro também estavam interessados. Fernando Diniz ligou para ele, entrou em contato. Então é um jogador que está chegando no Vasco da Gama para ser um novo reforço. Pé direito ou pé esquerdo? Pé direito. Ele joga de ponta direita, jogador mais arisco, digamos assim. E aí, para a parte da zaga, ontem, e na semana inteira eu venho cobrando isso e venho apurando também, e eu descobri que o Vasco da Gama tem conversado com
com um zagueiro que é do Galatasaray, que se chama Carlos Cuesta. É um zagueiro colombiano. Ontem eu até trouxe essa informação na minha live e hoje eu consegui descobrir quem é o jogador, né? É um jogador de 26 anos que não conseguiu ter tanto espaço no Galatasaray, mas em vários momentos foi titular da seleção colombiana. Como eu disse aqui, ele é forte fisicamente, tem boa saída, mas ele não é tão alto. Ele tem 1,79 e 1,80. Medel. Então, ele é um pouco maior que o Medel. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na saída e tem ótima impulsão, conforme a apuração que eu tive. Então é um jogador que vai ser difícil, porque tem outros clubes querendo, porque é um jogador de seleção colombiana, mas que o Vasco tem sim a intenção de trazê-lo para poder ser esse cara que chega para resolver. E esse é pé direito? É pé direito, é pé direito. É o que o Vasco precisa. É o que o Vasco precisa. Ele joga dos dois lados, mas ele tem condições. Ele é pé direito, é um jogador que eu já até assisti alguns vídeos hoje de manhã apurando sobre esse atleta, me agradou, digamos assim, me agradou. Acho que chega e talvez resolveria o problema do Vasco da Gama. Mais até do que o que o Vasco tem hoje. Igor Dorileu, conta tudo pra gente. Juntos somos mais fortes. Era o que dizia o mosaico 3D da torcida vascaína. Atmosfera favorável em São Januário, com mais de 19 mil presentes. E o time soube se aproveitar disso. Começou indo pra cima. Na primeira chance, Rayan testou pra fora. Mas na segunda, Lucas Piton bateu cruzado. E o camisa 77 estufou a rede, abrindo o placar. Agora, com 4 gols, ele se tornou um dos artilheiros da Copa do Brasil. Muito feliz por estar vivendo esse momento. Muito feliz por ter feito gol, participado do segundo. Agora continuar no caminho. O caminho tá sendo bom. Nesse outro lance, Rayan ganhou do zagueiro na corrida. Tentou driblar o goleiro e Nuno Moreira perdeu. De fora da área, Rayan bateu forte, Gabriel Félix deu rebote e Felipe Coutinho fez o segundo. O camisa 10 voltou a balançar as redes depois de mais de 4 meses. Jair só não deixou o dele também porque a trave impediu. Mas no último lance do primeiro tempo, Piton tocou para Tietê, que tirou da marcação e chutou para marcar o terceiro. A única chegada do CSA na etapa inicial foi com Cachoeira, que até conseguiu vencer Léo Jardim, mas estava em posição de impedimento. Só que no segundo tempo, a história foi diferente. Logo aos 3 minutos, Brian, de cabeça, descontou para a equipe alagoana. Thiago Marques teve a chance de colocar de vez os visitantes no jogo, mas mandou por cima. Brian, de falta, também levou perigo. Pequenos sustos em uma noite, até certo ponto, tranquila para os vascaínos. Eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Uma vitória que não só garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e quase 5 milhões de reais em premiação, mas também acalma os ânimos depois de 7 jogos sem vencer. Acho que foi um resultado muito importante para o grupo, pela confiança, né? A gente retomar o caminho da vitória, porque tá sendo complicado para a gente. A gente sabe da dificuldade de cada fase, né? Mas eu acredito que a nossa equipe tem condições de poder brigar e de poder buscar esse título, sim. Sobre o jogo, GV, eu acho que foi a primeira vez desde que a gente voltou da Copa do Mundo que o Vasco conseguiu aliar resultado com desempenho, especialmente no primeiro tempo. A gente viu o Vasco criando muitas oportunidades, um Vasco dominante dentro do jogo, um Vasco que muitas vezes, quando perdia a bola, já fazia essa pressão pós-perda, já recuperava, não à toa. O Vasco termina o primeiro tempo com 70% de posse de bola, mais de 10 finalizações, se eu não me engano, foram 14 no primeiro tempo. É um número muito alto. E, pelo menos, dessa vez, o Vasco conseguiu fazer com que essas finalizações, algumas delas, se tornassem gols. Então, foi um jogo, talvez, para dar uma confiança, um jogo para tirar tudo de ruim que vem desde o reinício do Brasileirão e da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Desde que voltou da Copa do Mundo, o Vasco que não vencia 7 jogos, só 3 vitórias em 23 jogos. Então, assim, era uma vitória extremamente necessária. Então, eu gostei, acho que dessa vez o Vasco conseguiu fazer aquilo que a gente esperava dele. Criou, finalizou e teve capricho para concluir a gol. Porém, GV, eu gostei muito do Vasco ontem, não só pela
pela qualidade técnica, mas porque o Vasco conseguiu transferir a energia da arquibancada para dentro do campo. O Vasco foi muito intenso, uma rotação muito alta. É até difícil um time conseguir jogar o tanto de tempo que ele jogou no primeiro tempo naquela rotação. Por quê? Porque o CSL abdicou de atacar, tentava por algumas vezes os contra-ataques, porém, mesmo quando tentava, o Flavinho foi bem. O perde pressionando do Vasco, que é uma característica do Diniz, só que a gente não tinha visto isso acontecer no Vasco ainda. Muito rápido, muito forte. E o Diniz foi muito bem quando ele fala na coletiva que todo mundo relaciona a parte defensiva só aos zagueiros, né? Só a última linha de 4. E hoje o futebol ele é tão tático, tão compactado, que se os atacantes não fizerem isso de forma contundente, a gente até já viu aqui em outros times do Rio de Janeiro, né, algumas discussões sobre a parte física de alguns jogadores que não conseguem entregar essa marcação lá na frente. Se isso não acontecer nos times do Diniz, por exemplo, todo o time vai sofrer lá atrás. E aí, quando o Vasco consegue fazer isso de forma sincronizada, com uma intensidade alta, mesmo o Nuno Moreira, o Verratti já faz isso com certa regularidade, mas Felipe Coutinho, o próprio Rayan, que tem força, mas às vezes se desliga do jogo, faz isso com contundência e com uma certa organização, o Vasco consegue fazer o que fez. E não é só porque o CSA é um time da Série C, é um time que não é tão poderoso, né, quanto os outros da Série A, mas partiu muito da atitude do Vasco de fazer isso dentro do campo. Haja vista a necessidade de voltar a vencer, e o Vasco volta a vencer fazendo mais um grande jogo, né, porque o Vasco vinha fazendo bons jogos, só que não vinha conseguindo fazer os gols. Mesmo o Verratti não conseguindo desencantar, né, em São Januário, ele faz um tempinho já que ele não faz gol em São Januário, já vista a regularidade que ele tinha fazendo gols em casa, o Vasco fez gols. Rayan foi muito bem nesse jogo. É interessante ver a versatilidade do Rayan para as finalizações. Ele chuta muito forte, ele tem muita potência no pé esquerdo e direção, já vê. Quando ele consegue flutuar, né, do lado esquerdo, do lado direito para dentro e a jogada se abre, ele finaliza muito bem. E gostei de ver, na hora do gol do Felipe Coutinho, uma coisa que a gente não vê com frequência no Vasco. É o Felipe Coutinho dentro da área, o Felipe Coutinho frequentando os setores mais próximos do gol. Ele tem ido muito atrás para construir. Eu acho que deixa ele um pouquinho longe do gol. E o teu grande craque, o teu grande construtor muito longe do gol, eu acho que você acaba perdendo muito dele lá na frente. E mais um detalhezinho para completar, já ver, o Garré. Pô, eu sei que o Thiago tem que conosco, adora o Garré. Ele entrou muito bem, mas muito bem mesmo. E o Diniz falou uma coisa interessante. Eu vejo o Garré muito mais por dentro do que por fora. E para ser esse reserva do Felipe Coutinho, que todo mundo fala, tem que contratar alguém para jogar no lugar do Felipe Coutinho, eu acho que o Garré pode ser esse cara. E ele entrou muito bem. O Thiago concorda. O Vasco estava, acho que também, ele adora o Garré. O Vasco estava com dificuldade para ter essa bola, o Diniz acaba colocando o Garré para fazer o Vasco ter um pouco mais de posse. E não só teve posse, como o Garré criou jogadas interessantes, bolas em profundidade, finalizou 2 vezes para o gol, driblando. Gostei muito do Garré ontem e muito mais do Vasco. O Vasco baixou o ímpeto no segundo tempo. Não é preocupante não, né? Deixa o torcedor receoso, deixa o torcedor preocupado, mas faz parte. Qualquer time que faz 3 gols dá uma segurada no segundo tempo, só que acabou tomando um gol com 3 minutos, mas aí, enfim, nada que ameaçasse. Eu dei uma suadinha assim, eu falei, não. Porque teve um jogo, só que foi 2-0, que o Vasco fez 2-0, tomou, enfim. Passou, classificou, números do jogo na tela. Vamos falar do futuro. Vasco tem um galo pela frente no domingo, ó. Vasco muito superior. E aí, foi o que a gente trouxe aqui durante a semana. Pô, Vasco na Série A, beleza, tá ali brigando ali na zona por enquanto, na virada do turno. Mas o CSA é o 9º da Série C, pô. Pera aí, o 7º da Série C. Tem um abismo aí. O Vasco tinha que jogar bem mesmo, ao contrário de uns e outros aí, Clebão, que não gosta dessa palavra, tinha obrigação de se classificar assim. Vai dormir. Tinha mesmo. Você tem isso aí, Bigode. 72%, Fernandão. Chutou 24 vezes, coisa linda. O dinizismo é só toque. Pô, chutou 24. Acertou 8 gols. E também você quer que o Diniz bote o pé dele no cara pra chutar? Não tem como. Ele trabalha os caras. 702 passes, que coisa linda. Eu fico maravilhado com isso. Quase 1000 passes. O que foi, Bigode? Não, justamente, com essa tua alegria pela quantidade de passes. Eu acho... Pô, quando tem 702 passes e 2 chutes a gol, me irrita. Mas, pô, 24 chutes a gol, cara, pelo amor de Deus. O CSA 283... Aí o Vasco com muito mais posse, tocando muito mais bola e fazendo falta. É isso, é falta... Como é que chama? Falta tática que chama agora. 9 do CSA e aí cartões amarelos. Ficou ali meio que equilibrado. Agora... A gente vai seguir no Vasco? A gente vai mostrar o dinizismo.
Posso só pontuar uma coisa aqui, antes, rapidamente? O Fernandão falou do Garré, e eu concordo com ele que ele entrou muito bem ontem. Mas se eu pudesse destacar um jogador ontem, eu destacaria o Jair, que para muita gente ele não teria mais espaço com o Diniz. O Diniz falou que queria mantê-lo para dar mais minutagem a ele. Isso tem acontecido e o Jair parece que ele está retomando a boa forma. É bom a gente lembrar também que ele voltou de uma lesão seríssima. Então parece que aos poucos o Jair está se colocando como mais uma opção nessa faixa de campo que o Vasco está muito bem servido. Qual? É melhor a torcida do Vasco Jair se acostumando com ele de titular. Aquelas coisas da quarta série, nada disso. Porque eu não sei se ele vai ser titular. É verdade. Até porque tem o Thiago, e o Diniz falou do Thiago também, que precisa recuperar a parte física, jogou há 2 anos no Catar. Agora... Terminando no final do ano, ele pode assinar com qualquer clube. Aí, ó. Informação importante. Vai, Bigode, qual é mesmo? Que o nosso Thiago Carvalho está aqui, está enchendo o nosso saco aqui. Desde cedo, inclusive. Desde cedo. E ele falou que o contrato do Jair se encerra no fim desse ano, que ele já pode assinar o pré-contrato. Não sai daí não, porque hoje a gente vai quebrar o protocolo. Eu fiz o negócio da Superbet lá com eles, eu trouxe o presente para dar para eles. Mas eu tô até com vergonha, porque o Thiago tá um negócio no pé ali, que aquilo ali é brincadeira. Ainda bem que tu trouxe um presente. Eu vou jogar fora e aí a galera de casa vai falar assim, ai, tanta gente precisa. Beleza, então a gente só vai jogar fora... cenograficamente, depois a gente pega e se o Thiago quiser ele doa, ou a gente taca fogo, que eu acho a melhor saída. Isso aqui é sacanagem, isso aqui... Isso é porque o cheiro que deve estar quando ele tirar. A gente vai chegar lá, daqui a pouquinho desse Superbet, eu vou entregar o brinde de vocês e vai ter. Olha aqui, bota aquela, Pedrinho. O dinizismo chegou. Fernandão e Flávio Amêndola, e amigo de casa. Presta atenção nesse gol aí. Enche a tela pra mim. Aí, 1, 2, olha lá. A envolvência, parece o City. 3, olha lá, Bigode. Ó, e conduz, ele toca e toca. Deu um cheguinho pra meia e 4, 12 segundos. Olha lá, Fernandão. Olha lá, Fernandão. Trabalha, movimento. Tô gostando da movimentação. Olha o Piton onde tá, de ver. Olha o Piton onde está. Olha lá. A gente entende, né? A gente já vê isso acontecer algumas vezes, só que assim fica bem claro. O Piton tá do lado do campo, ele espera a movimentação para o Nuno Moreira se posicionar em cima da linha, o Piton vem para dentro. A gente vê que a jogada é muito bem treinada, né, Flavinho? Muito bem treinada. Ele fica esperando a bola chegar no Nuno Moreira para ele poder se posicionar dentro do campo e atacar o espaço entre zagueiro e lateral. Olha o lateral fechando a linha. Olha o Piton, esperando a bola chegar no Nuno Moreira para poder atacar o espaço. E um outro detalhe, quando chegar a bola na área, onde está o Paulo Henrique, que é o lateral direito. De volante. Ele tá ali como um meia armador, quase. Parece o Sorin. Que aí abre o espaço pro Ryan. E interessante, tá? Dos 11 jogadores do Vasco em campo, fazendo a contagem agora, só 2 não participaram da jogada. Coutinho e Verratti. Talvez os principais nomes desse Vasco. Tomar aguardo. Não tocaram na bola nesse gol. Fui no Verratti ontem, ele de novo... Mas tá bom, dia de muito, dia de pouco. Isso. Ele guardou pra domingo. Ele nem teve muitas chances de gol ontem, não. Ontem o Ryan foi muito bem, cara. Esse moleque é muito bom de bola, cara. Eu tive uma informação no Carnaval, privilegiada, isso mostra até a zona que às vezes é, né? Porque o cara, não, vai vender. Só que ele já tinha tomado o negócio. Falei, não, nem ouviu, vai vender. Já tá vendido, já o Ryan do Vasco, já, o cara de lá. Aí eu falei, valeu, irmão, toma aí teu uísque aí, eu vou pra lá, né? Depois vaza aí e fala que fui eu. Não quero saber dessas coisas, não me conte. Aí eu até comentei com o Thiago, com alguém, falei, fiquei sabendo, ainda bem que não foi, né? O moleque tá aí. Mas acho que no final do ano, ainda mais o Vasco reagindo, fazendo uma final de Copa do Brasil, acho que é difícil segurar o moleque, que o moleque é bola, né? Hoje de manhã saiu uma notícia de que o Al-Ali estava interessado nele. Ah, não, mas ele tem que ir pro mundo árabe. Eu sei que é muito dinheiro, mas pô, o moleque é bola, pô. Isso é uma questão. Mas falam também de futebol francês. Vamos esperar. O que não vai faltar pro Ryan... Será que o John Textor quer levar ele lá pro Lyon? O John Textor já não comanda mais o Lyon, não, meu filho. Já A situação do John Textor agora, se ele não abrir o olho, ele vai tomar-lhe o bote. Ele vai virar empregado do Grêmio. Exato, do Mário Marques. O Botafogo é dele, não é isso? O Botafogo ainda é teoricamente dele. Não vai tirar o fogão do João, não. Isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Era pra ser da Eagle, né? Exatamente. Aí ele tirou, o Botafogo assina, enfim. Calma aí. Complicado, Calma. Oh my God. O Fera falou que o terceiro gol foi mais dinizismo ainda, então vamos ver. Ele tá aqui. Vai, Fernandão, vai lá, Bigode. Vamos ver se agora todos os 11 jogadores do Vasco vão tocar na... Aliás, eu falei o Coutinho, Verratti. Olha o susto. O Léo Jardim com certeza também não tocou na bola, né, gente? Até porque ele tava no gol. O Hugo Moura não tocou na bola. O Hugo, por enquanto, da linha defensiva foi o único que não tocou. Vamos ver se vai chegar nele. Aí, não. Tocou. Léo Jardim tocou. Jair. Cara, é bizarro quando encaixa, é muito bonito, né? Olha lá.
Ó, bom passe do Jair, clareou a jogada. Porque quando sobe a marcação, alguém flutuando sozinho, aí, arrebenta com a defesa. O Verratti nem Paulo Henrique, nenhum dos dois participaram. Verratti, Paulo Henrique e Hugo Moura. E o Hugo Moura é a característica do Diniz. É bom a gente conseguir enxergar isso no Vasco, porque o Diniz está um tempinho e aos poucos ele está conseguindo colocar a cara dele nesse time. E eu acho que o principal disso é o Vasco ter uma identidade. É isso aí. Eu acho que a partir do momento que você consegue criar essa identidade, os jogadores dentro do campo vão tentar reproduzir o que eles fazem nos treinamentos, e aí, se vai ganhar o jogo, se vai funcionar, a gente tem que esperar para ver, porque do outro lado também tem 11 jogadores. Mas de ter essa identidade, de ter essa cara, eu acho que isso já deixa o torcedor um pouco mais esperançoso. Pô, e o Piton dá um pique de 40 metros para poder dar a opção, né, da profundidade pelo lado esquerdo pro Nuno Moreira ter essa opção de dar nele ou dar por dentro. Ele acaba optando pelo Piton, acho que é a melhor escolha. E mais uma assistência do Piton. Olha, eu não tenho os números aqui. Já igualou, cara, a melhor temporada dele em números de assistências. Só que falta ainda no campeonato. Né? Eu digo por todo o tempo dele no Vasco, ele tem muitas assistências. Até pro Verratti mesmo, pelos cruzamentos. Cara, muito legal. Não me lembro de ter outro lateral com essa frequência ou com essa quantidade de assistências desde o nosso querido... Posso estar falando besteira. Se vocês acham que eu estou falando besteira, tem números, argumentos, fala lá no chat. Do que o nosso querido Leonardo Moura. O Vasco da Gama precisava dessa classificação até para dar uma satisfação para a torcida, mostrar uma reação na temporada, já que faz uma campanha muito irregular no Campeonato Brasileiro. Então, Edu, agora está classificado, é uma boa possibilidade, dinheiro na conta. Dinheiro na conta, principalmente para um clube que está precisando, né, Renata? Porque a gente vê que o Vasco está passando por um momento difícil financeiramente, mas ontem, especialmente, o time jogou muito bem no primeiro tempo. As ideias do Diniz, que a gente sempre é acostumado a ver, a gente viu ontem, né, as triangulações, colocando jogadores com maior número de um lado do campo para depois virar o jogo e ter a possibilidade de finalizar. O Ryan, não sei. Ryan, né, que se fala. É um jogador assim, interessantíssimo, Renato. É um cara que finaliza, é forte, é rápido. E no segundo tempo, mais uma vez, né, o Vasco dá aquela abaixada na guarda, dá aquela cochilada, toma um gol no início do segundo tempo, mas depois manteve aí, teve chance até de ampliar o placar e valeu pela classificação, até mesmo para passar para o próximo fato, para dar moral para a sequência da temporada. Parafraseando, desculpa, pode falar, Chico. Parafraseando o próprio Fernando Diniz, o segundo tempo ele perdeu por 1-0. Então, o Santos, assim, o Vasco, perdão, deu chance, porque tem uma jogada, né, que acho que o 9... Ele entra driblando, ele chega na cara e chuta por cima. Ali era o 3-2. Você imagina como é que ia ficar o final do jogo? E a torcida já começou a dar uma murchada. Nossa senhora, teve uma época, um momento ali de risco ali pro jogo. Não, a Copa do Brasil, ela apronta, ela surpreende, ela elimina, ela é maldosinha também. Se é Vasco, tá na colina.